Seja bem-vindo ao canal EBD José Augusto Andrade. Estaremos fazendo o estudo da revista Palavra e Vida desse terceiro trimestre de 2021, revista da Convenção Batista Fluminense. E quem escreveu foi o pastor Mauro Esteles Chances. Nós estaremos estudando a lição 9, tem como título Generosidade e Dízimo, parte 1. Vamos estudar a parte 1 e parte 2 a semana que vem. Esse estudo tem como texto base Malaquias 3, 8 a 18. E estaremos fazendo agora esse texto proposto pelo querido pastor Mauro Esteles Chances. Antes de ler o texto, eu quero falar aqui um pouquinho sobre o pastor. Mauro Esteles Chances é pastor titular da Igreja Batista em Parque Alian, São João de Meriti, Rio de Janeiro, desde 1994. Agradecemos a esse querido pastor que escreveu essa linda e importante lições desse terceiro trimestre. Vamos ler o texto, Malaquias 3, 8 a 18. Diz assim: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide no campo, e não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos proveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem piedade e edificam, assim eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia eu farei, e serão para mim particular tesouro, poupá-lo-eis, com o homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Palavras do profeta Malaquias, né? Aliás, Deus falando através do profeta Malaquias. Então, irmão, nós vamos tratar de dízimo. Antes de falar de dízimo, vamos ver o que significa a palavra dízimo. A tipologia da palavra, né? A 10ª parte de algo, décimo, né? Religião, contribuição dada pelos fiéis à igreja, geralmente, corresponde à 10ª parte da colheita, renda, salário e assim. Então, a palavra dízimo quer dizer décima parte, né? O décimo, uma porcentagem. Então, irmãos, dízimo é uma questão também espiritual também. Generosidade e dízimo. Muitas vezes tratando o dízimo separadamente das finanças, né? Primeiro, porque o dízimo não se restringe ao dinheiro somente. Segundo, porque a entrega do dízimo é cercada de uma santidade confessional e emocional em larga escala. Então, muitas pessoas acham que o dízimo é só o dinheiro. Não, o dízimo é tudo aquilo que Deus te dá e você deve retribuir ao Senhor, né? Se for só o dinheiro, é muito pouco, né?
Refletir sobre o dízimo é sempre necessário, pois que em todas as épocas houve, infelizmente, quem discordasse da sua origem e aplicação. Então o autor está trazendo que em todas as épocas houve pessoas e até mesmo discípulos, né, fiéis que questionaram sobre o dízimo, se deveria dar, ou aliás, entregar ou reter o dízimo. Hoje, ainda como se não bastasse a oposição dos incrédulos, muitos falsos teólogos se levantam fortemente armados de seus argumentos ilusórios para negar, seja nos púlpitos, na imprensa e até nas redes sociais, a necessidade da importância do dízimo. Então, muitas pessoas são contrárias à entrega do dízimo, né? Não obedecendo assim a palavra de Deus. Há uma gama de seguidores dessa oposição à palavra, em sua maioria pessoas avarentas, que nunca contribuíram. Vejamos o que a palavra nos diz acerca do dízimo. Então nós vamos ver através desse estudo temático do pastor Mauro Sterling, que ele aborda a questão do dízimo e a bênção, né, que se torna uma bênção abrangente a todas as áreas da nossa vida. No primeiro ponto, no começo de todas as eras, né, está em Gênesis 4, vamos lá, Gênesis 4, hoje a gente vai dar um passeio na Bíblia, né, que a Bíblia é a palavra, né, de Deus. Então Gênesis 4, 3, 4, diz assim: e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. E encontramos a primeira disposição a entregar a Deus uma oferta. Caim oferece a Deus o fruto da terra e Abel entrega a oferta do seu gado. Poderia pensar que já seria uma referência ao dízimo, no entanto é mencionado como oferta. Vale considerar que a atitude da entrega foi movida pelo princípio da gratidão. Então o dízimo, a oferta, é como se é movido por esse princípio, o princípio da gratidão. O mesmo princípio que se deve mover hoje. Então ele faz um alerta. Ao entregar sua oferta, o dízimo, você tem que ter isso como gratidão. Abraão entregou ao sacerdote Melquisedeque o dízimo de tudo que havia ganho com a vitória de seus inimigos. Gênesis 14, 17 e 20. Então diz assim: e o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro depois de que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele no vale de Javé, que é vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão de Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Eu dei o dízimo de tudo. Então, aqui o sacerdote veio abençoar Abraão por ter feito essa oferta, né? Qual a motivação? A gratidão. Ele reconheceu a bênção divina. Então, quando você entrega o dízimo, você está reconhecendo que Deus providenciou a chuva, o sol, para que aquele alimento se produzisse da terra, do seu trabalho, dessa condição, saúde, para que você tivesse o ganho. Devolveu ao Senhor uma parte do que havia conquistado. Em sua experiência de fuga, Jacó tem um sonho no qual ele percebe a presença de Deus. Naquele lugar, ele faz um voto. Jacó fez o mesmo que os seus antepassados, os patriarcas, né? Seu avô, no caso aqui, o avô dele. Entregar o dízimo de tudo o que conquistasse. Gênesis 28, 22. É uma história maravilhosa. Aliás, essa história está passando na Rede Record, né? Muito bonita.
E a gente hoje tem outra visão de Jacó. Eu mesmo sou um que a gente só ouvia dizer que Jacó era desocupador. Não, Jacó foi um sofredor. Basta você ver o sacrifício que ele fez, né, para conquistar a sua família, seus filhos. E ele foi muito fiel a Deus. Vale a pena ver essa história, né, verídica, que é a história de Jacó. Então diz assim no versículo: esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo que quanto me deres, certamente te darei o disso. Isso aqui foi quando ele estava indo lá ao encontro saindo lá para encontrar seus parentes da terra da sua mãe, Rebeca, encontrar uma esposa, que depois seria Leia e Raquel, né? E ele estava ali pedindo a orientação de Deus, a proteção de Deus. Se abençoasse, ele daria o dízimo, e ele foi fiel nessa parte. Novamente, a gratidão está presente. Fica evidente que a prática da entrega do dízimo a Deus já era conhecida pelos antepassados de Jacó. Ó, que eu falei, né? Deus instruiu o israelita por meio de Arão e Moisés a contribuir com o dízimo para o sustento dos sacerdotes e levitas, e era responsável pelos serviços no santuário. Isso aqui foi quando foi instituído os sacerdotes, e eles ficaram somente, não tiveram parte ali de herança nenhuma, mas só para cuidar das coisas de Deus. Seria como os pastores, né, que são responsáveis por cuidar da igreja de Deus, né? São os sacerdotes, vou dizer assim, são os ministros. Vamos ler esse número, essa referência está em número 18, número 18, rapidinho aqui para não tomar muito tempo. 21, assim: e eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos de Israel, por herança pelo seu ministério que exerce, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não leve sobre si o pecado e morra. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, com o estatuto perpétuo será. No meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. Foi o que eu falei. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor, em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Portanto, eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdareis. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: também falará aos levitas, e dir-lhe-ãos, quando receberes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Então, esses levitas que tirou para a origem dos sacerdotes, eles também contribuiriam com o dízimo também, não ficaria isento. Então, o dízimo dos dízimos, por isso que ele fala, né? Só para ter o entendimento aqui. Em o Novo Testamento, Jesus também deixou clara a sua aprovação ao dízimo, ao repreender a hipocrisia dos fariseus. Ai de vós, fariseus, porque dão o dízimo da hortelã, da arruda e toda sorte de hortaliças, mas despreza a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Vamos ler também Lucas 11:42. Lucas 11:42. Por que Jesus falou isso, irmão? Porque eles valorizavam muito mais a entrega da oferta do que ter compaixão. E Jesus, ele falou que vocês deviam fazer essas coisas, a entrega, ele não isentou isso, e deveria fazer aquilo com amor. É o que nós temos que ter feito, né? Depois Paulo ele vai replicar isso lá na frente, falando, né? Aquele que dá com alegria, não dá com tristeza. Então vou lá, Lucas 11:42. Diz assim:
Ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã, a arruda e toda a hortaliça e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importa fazer essas coisas e não deixar as outras. Então, tinha que fazer com amor, né? Com alegria. Justamente o que faltava no sentido dos fariseus era o caro princípio da gratidão na entrega do dízimo. A igreja primitiva cresceu graças à fidelidade dos cristãos nos dízimos e nas ofertas. O apóstolo Paulo faz menção dos mesmos princípios no Antigo Testamento, os que regiam o sustento dos levitas, trazendo-os para a sua realidade como alguém que também dependia do sustento por meio das contribuições dos crentes para a continuidade do seu ministério. Vamos ler 1 Coríntios 9, 11 e 14. 1 Coríntios 9, 11 a 14. Diz assim: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam desse poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito. Antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E o que é de contínuo estão junto ao altar, participam do altar? Assim ordenou também ao Senhor os que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, falando em referência aos que trabalham diretamente para a obra, igual os pastores, os evangelistas, os missionários, né? Que eles tenham o direito de viver do Evangelho. No decorrer da história, esse tem sido o método usado para a manutenção da casa de Deus e a expansão do Evangelho e todo mundo. Então, todo mundo participa da construção desse reino, né? Uns diretamente, outros indiretamente. E nós falamos do princípio, né? Do princípio como tudo se originou. Agora, segundo tópico, o dízimo, obrigação ou devoção, né? Nós vamos ver dessa passagem aqui, bem riscado aqui, dessa passagem aqui, desse que o autor traz para a gente, se o dízimo é obrigação ou devoção. A linha que divide a obrigação da devoção é muito tênue, né? É muito frágil, né? Porque depende de algo que só compete o indivíduo, vontade. Então, o que faz uma pessoa entregar? A vontade. Tem que ter vontade. Esse prisma é enxergado por aqueles que se sentem gratos. Quando você se sente grato, você não põe obstáculo na entrega do dízimo. Você tem um sentimento de gratidão a Deus. Não importa o crescimento do Evangelho depende somente dos crentes, porque se os crentes não contribuírem, o governo não vai contribuir. O ímpio não vai contribuir. Então, os crentes, os discípulos de Jesus que fazem essa parte, e Deus abençoa, Deus abre as portas, Deus dá emprego, salário, movimenta, dá instrução para que as pessoas consigam realizar, né? Então, primeiro enxergar daqueles que se sentem gratos a Deus pela bênção da sua salvação. Perdoa, irmão, porque o nariz começa. O dízimo precisa ser entendido com base na devoção, sendo entregue em forma de culto. Então, o dízimo, ele não deve ser encarado assim, como uma conta, não. Ele tem que ser, por quê? Você vai lá no altar, entrega, consagrado aquele, faz oração pelo aquele recebimento, né? Apesar que hoje tem estão usando vários artifícios, contas e Pix, esse negócio, mas o certo é você ir na casa de Deus e entregar a oferta do Senhor. O dízimo precisa ser entendido como base de devoção, sendo entregue de forma de culto, em reconhecimento de tudo que
você tem vem do Senhor. Então tudo que você tem, tudo que você adquire é do Senhor. O céu e a terra e todas as coisas são do Senhor. Paulo exorta os crentes de Corinto a essa prática. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Foi aquele versículo que eu mencionei já, que está em 2 Coríntios, né? 2 Coríntios 9, 6, 7. Vocês veem que é o mesmo princípio, né? É de gratidão, dar com alegria. Não ficar pesaroso. Mas isso aqui vai fazer falta. Não, não faz, irmão. Com certeza Deus supre a necessidade. Perceba, Deus não ama o quê? Mas Deus ama quem dá com alegria. Deus não está interessado se você dá 20, 30. Não. Porque o dízimo, irmão, é o negócio mais democrático que tem, é o dízimo. Você pode ganhar milhões, mas você vai dar 10%. O cara ganha, uma pessoa, o irmão ganha um salário, ele vai dar 10%, não tem mais do que isso, né? Ele vai contribuir com os 10, o dízimo, né? A gente está falando por cento, mas é 10, décima parte. Perceba, Deus não ama o que dá, Deus ama o que dá com alegria, Ele ama a pessoa e não o valor. Ama a motivação, a gratidão e não a quantidade. Né, irmãos? Tem gente que acha, tô dando. Igual aquele fariseu, né? Batia no peito, né? Dou tudo que tem. Não é. Ele tem que ser humilde, né? A pessoa tem que ser humilde. Ao entregar o dízimo, reconhecemos a entrega da menor parte, pois a maior continua em nossas mãos. Então, se você dá 10%, ainda tem 90%. O certo seria dar tudo, né? Mas o Senhor é misericordioso. O dízimo é a 10ª parte daquilo que ganhamos. É a forma mais justa de equiparar todos os cristãos. O dízimo não nos nivela pela quantidade. Não importa o muito de alguns ou poucos de outros. Viu, irmão? O que eu falei, né? É bem democrático. E que realmente importa é que todos entregam a 10ª parte. Todos têm capacidade de participar. O grande, o pequeno, o rico, o pobre, todos têm. Lembra daquela senhora que entrava no templo e Jesus observava e Jesus falou, ela deu tudo que tinha, aquelas 2 moedinhas, mas ela não deixou de dar, né? E Jesus poderia ter falado, não, mas Jesus reforçou, ela deu tudo o que tinha. Então, irmão, o que importa é quando você faz com alegria, com amor, com devoção, né? Então, irmão, nós falamos aqui no primeiro tópico, no início. Segundo tópico, diz obrigação ou devoção. Então, sabemos que é mais devoção, né? Não é uma obrigação, é devoção. Você entrega o dinheiro por devoção, porque você realmente crê que Deus vai suprir. Lembre-se, você tem que confiar em Deus. Saber que Deus pode suprir. Não ficar pensando pesaroso que aqueles 10% vai fazer falta na sua economia. Pelo contrário, a Bíblia diz lá em Malaquias que Deus abriria a janela do céu de uma tal forma. Uma expressão tal é que é sem limite. E o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. Quando você vê a história de Jacó, que foi mencionada aqui, você vai ver como que Deus fez Jacó ficar rico, né? Aí você vai dizer, não, realmente Deus é um Deus poderoso. Terceiro ponto, qual é a questão principal? Qual é a questão principal do dia? Você é dizimista? É uma das perguntas, né? As perguntas, essa pergunta são várias. Uns respondem sim, outros mais ou menos, seguido de uma série de explicações e outros dizem não. Respeitando o posicionamento e a resposta de cada um, poderíamos aqui discorrer sobre o mandamento bíblico e as promessas vinculadas ao dízimo, né? Ela tem uma promessa. E ele argumenta contra as inúmeras pregações, segundo as quais afirmam
que o dízimo seja apenas para os judeus. Alguns alegam que o dízimo é só para os judeus. No Velho Testamento, não cabendo hoje. E eles ainda diz que só cabe lá no Velho Testamento. A questão principal é que dízimo é uma questão de amor e obediência ao Senhor. Viu, irmão? Não é a única, mas é uma demonstração inequívoca dos nossos sentimentos. Logo, diante de argumentações contrárias e favoráveis, diante da crise financeira que assola o nosso país, uma motivação seria eficaz no convencimento para o cumprimento dessa e de outras práticas ensinadas nas Escrituras, a não ser o amor. Então ele está retratando aqui, diante de tantos problemas, o que nos motiva a falar sobre essas coisas é o amor. O amor é a prática maior. Se exerce a prática da entrega voluntária do dízimo, e se houver amor no coração do cristão. O amor gera gratidão. Então nós sabemos que o amor gera gratidão. E impulsiona mesmo aqueles atingidos pelas muitas restrições financeiras do desejo de participar e ser bênção na vida da igreja. Como o apóstolo Paulo, que faz menção quanto às dificuldades dos cristãos, que o ajudava em sua igreja, em sua trajetória missionária. E ainda assim se sentia motivado ao levantar oferta a fim de ajudar os crentes necessitados. Isso nós vamos ver em 2 Coríntios, 2 Coríntios 9, né? Então, irmão, o que acontecia? O que acontecia é que algumas partes estavam passando por uma crise severa e algumas igrejas foram ajudar essas igrejas, mesmo elas tendo dificuldade por si só, né? Elas tiveram necessidade. Então, mas não deixou de ajudar ao apóstolo das suas contribuições. Não deixaram, né, de ajudar. E diz assim, porque tive por coisa necessária exortar esses irmãos para que primeiro fosse ter convosco e preparasse antemão uma bênção já antes anunciada, para que esteja pronta, como bênção e não como avareza. Digo isso porque o que semeia pouco, pouco também se fará. O que semeia abundância, e abundância também se fará. Então, é importante nós ser gratos a Deus, né? E ter esse compromisso de ofertar com gratidão. Concluído o estudo dessa semana, irmão, nós vemos que a motivação maior para que nós sejamos dizimistas é a gratidão. Por vezes o cristão se esconde da entrega do dízimo, atrás das suas desculpas para não fazer, atrás de crises pessoais, financeiras, das quais jamais sairá sem uma ajuda profissional e educação financeira. Quem está dando algumas dicas? Tal indivíduo se esconde sob as explicações dos outros. Muitos pegam exemplos de outros, né, para que não entregue, quando na verdade deveria buscar suas próprias experiências com o Senhor. É Deus mesmo que convida a uma prova de fé, entregando-se a Ele e dependendo exclusivamente dele. Então, é o que eu já te falei, né? Quando você entrega o dízimo, você está dizendo, eu dependo exclusivamente de Deus. Deus vai suprir as minhas necessidades. Não adianta declarar-se cristão e não confiar na provisão do Senhor. Entenda que o dízimo seja o ato de adoração ao Senhor. Louvor, honra a sua santidade. Entrega o dízimo não esperando receber, né? Tem pessoas que acham que é caderneta de poupança, mas não é. Mas porque já recebeu, e isso significa que o todo está na sua mão, pois Deus já deu a você e permita-se grandes experiências com Deus. Então, irmãos, sejamos gratos a Deus
sejamos cumpridores da sua palavra, né? E vamos fazer com amor e com alegria. Estarei ainda orando pelos queridos irmãos, amigos, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Mas eu queria ainda deixar aqui que dia 25 próximo agora é o dia dos embaixadores do rei. Essa organização das nossas igrejas, a Igreja Batista tem essa organização dos meninos, né, da Embaixada do Rei, uma organização importante. E então, queria dar os parabéns a todos os embaixadores do rei. Meu amigo, meu irmão, vamos estar orando, agradecendo a Deus e também a Junta Missionária, com o tema que a Igreja Batista está propondo esse ano, que é Jesus Cristo, a única esperança. Irmão, já parou para pensar nesse título de evangelização da campanha missionária da Junta de Missões, que já foi anterior algumas vezes, mas ela vem no momento certo em que o mundo passa por uma crise e só tem uma esperança para o mundo: Jesus Cristo. Não há outro nome pela qual nós devemos ser salvos, a não ser o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus, vamos bendizer o seu santo nome, exaltar, louvar, engrandecer a Ele, porque Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o poder. Pai querido, Deus eterno, Criador dos céus e da terra e de todas as coisas que nele há. Pai, muito obrigado pela sua existência e por permitir, Senhor, que nós viéssemos a esse mundo e ser gratos a Ti e entregar tudo que nós temos diante da Tua mão. Nós sabemos que Tu, Senhor, é que nos alimenta, nos dá o sustento, o pão a cada dia. O Senhor é fiel para conosco, ainda que nós não sejamos fiéis para contigo. Pai, perdoa os nossos pecados, guarda-nos, livra-nos, ó Pai, de todo mal, de toda a fúria do inimigo, porque nós somos a imagem e semelhança de Ti. E uma vez que refletimos o Seu amor, o Seu espelho, o inimigo nos odeia porque parecemos mais contigo a cada hora. Pai, ajuda-nos a fazer a Sua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir a cada hora essa missão da nossa vida, que é de pronunciar, propagar, anunciar, divulgar, dizer que existe um Deus maravilhoso como o Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso canal, abençoa os inscritos do nosso canal, abençoa aqueles que nem mesmo, Senhor, eu conheço a face deles, mas que o Senhor conhece, o seu coração, o seu entendimento. Deus abençoa poderosamente aquilo que eu não consegui, Senhor, transmitir nesse vídeo, que o Seu Espírito Santo transmita ao coração deles, que eles possam crer poderosamente no nome de Jesus. Eu te agradeço, eu te exalto e exalço o Seu nome, Senhor, acima dos céus e da terra, para todos sempre. Amém e amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado do nosso estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém.